Olá, o programa Gente da Gente está no ar. Mais uma vez, pela nossa vertente, que é a cultura. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Eu não entro para apresentar um programa sem agradecer a vocês que estão atrás das câmeras. Porque não é só ficar aqui na bancada. Agora eu quero ver alguém na bancada aparecer com essa luminosidade que está hoje. Vocês perceberam como nossa iluminação hoje está diferente? A TV Assembleia, com essa equipe que comanda, está assim, ó, daqui. Mas deixemos de muito papo e vamos para uma pessoa que será entrevistada, que sempre começa nas mídias sociais, nos chamando a atenção dessa maneira. Ou de casa, posso entrar, bom dia. Programa Gente da Gente, que valoriza a nossa gente. Olha, esse é o Ari Liz Pedrosa. Eu considero o Ari Pedrosa, ou Ari Liz, como quiserem, um dos maiores escritores do estado de Alagoas. Nossa, Cláudia, você não está exagerando? Ele fica rindo. Não estou exagerando. Porque quem escreve 26 livros e edita e coloca, vamos dizer assim, na praça, não é brincadeira. Quem participa e participou já de 44 antologias, não é para qualquer um. E prêmios, ele já teve 67 prêmios. Agora, meu telespectador, meu caro internauta, não é para qualquer um, não. Ari, é um prazer ter você aqui conosco e vamos dialogar um pouco sobre essa sua carreira de escritor. É um prazer, Cláudia. Sempre quando você me chama, né, alguns livros eu já vim aqui conversar, e sempre a gente tem, como você sempre fala, outras vertentes, outras coisas, porque parece que com 26 livros a gente sempre tem cada livro é uma historinha mesmo, tem alguma coisa. E a vida literária, eu era muito mais preso porque eu trabalhava numa empresa federal aqui, e meu mundo era ali, vendia meus livros ali, o pessoal me conhecia. Mas agora, depois que eu entrei há mais ou menos 7 anos atrás no grupo Confraria Nosso Poeta, nós começamos a ver mais o público de Alagoas. Fazia mais a parte nacional. Você era mais povo, ficou mais povo, né? Digamos assim. Mas tem que ser mesmo, a cultura é do povo, não é nossa. Quando sai, e a gente tem que divulgar, e o povo tem que ver a sua face, tem que ver o que você pensa e analisar, né? A turma precisa ver o artista. Nós temos bons artistas aqui. Agora, Ari, você é muito solicitado, sabe? Você é muito solicitado e alguma vez, em algum momento, eu chamei para você ser de uma determinada academia e você estava numa missão muito nobre, cuidando da sua sogra com Alzheimer. E eu vou lhe dizer, Ari, o Alzheimer, eu tenho um livro sobre o Alzheimer. E eu acho uma doença, assim, para o paciente, não é ruim. Porque ele não sabe o que está fazendo. Agora, para os familiares, para quem os cerca, ou os cercam, é terrível. Conte um pouco dessa sua experiência. Olha, eu convivi com a minha sogra, Márcia Tenório, 7 anos, né? A minha esposa ia religiosamente, assim, 3 vezes na semana lá, mas quando chegou dezembro, ela teve um problema, a sonda foi para o nariz, a alimentação foi mais difícil e foi para a cama. E eu comecei a participar mesmo.
Então, a gente tem essas informações, Cláudia, mas a gente não presta muita atenção quando não está no terreiro da gente. E que devíamos... outra coisa, você fica como um cuidador sem nenhuma noção da coisa. Você tem só... E pelo que eu li e pelo que eu vejo, cada caso ele tem uns traços diferentes, né? A pessoa é mais agressiva, a pessoa é mais calma. No nosso tem aquele problema das 17 horas, né? Que ela lembrava-se muito do passado dela e chegou a um ponto de estar chorando, né? O esposo, o casamento, os 15 anos dela. E eu comecei a entender isso e comecei a conversar com ela. Eu sempre buscava essa conversa e brincava com ela. Até um livro que eu estou lançando aí em novembro, dezembro, eu digo assim, da datilografando, mulher, se não é datilografando, você estava digitando, porque ainda sou da época também que tinha uma maquinazinha. Esse é o 27º livro. 26º. Esse é o... E ela estava do meu lado. Aí, às vezes, eu lia alguma coisa para ela, ela ficava, ainda me dá um prêmio para uma besteira dessa. Ela caía na gargalhada, né? E aí, ela é muito significante, esse livro para mim, né? Eu até estou dedicando a ela, né? Sim. E nessa convivência, eu criei o sentimento, 2 poemas, né? Que eu fiz, um bem curtinho e um outro... Eu gostaria que você falasse esse poema. Olha, o primeiro, ele é bem curtinho mesmo. Não tenho medo da vida, não tenho medo da morte, não tenho medo do passado, não tenho medo do futuro, tenho medo de perder o presente, aonde estou vivo. Que lindo! E o segundo eu faço como se estivesse conversando com a doença, né? Eu começo assim, esse é o segundo poema. Pode dizer, mas diga mais lento, porque para poder a gente sentir melhor. Tudo bem. Senhor Alzheimer, não venha num belo domingo de verão ensolarado, quando eu estiver alegre. Venha numa segunda-feira de inverno chuvoso, quando eu estiver bastante triste. Quem sabe eu tenha a sorte e o Senhor venha abraçado com a morte, para evitar esse sofrimento de confusão mental. Não venha pisando forte no meu presente, só deixando o passado, porque o futuro não existe. Não seja carrasco do meu presente, tão rico de pessoas e detalhes. Venha, mas venha devagar, bem devagar, para que eu possa abraçar tudo que eu gosto e prezo. Não pense que irei facilitar o seu trabalho. Irei lutar disfarçado de louco, até os últimos dias da nossa luta. Nossa, é muito forte, viu? Agora, o meu próximo livro, Ari, que vai constar esses 2 poemas, exato. Eu estou fazendo como uma coisa assim, a ótica do paciente com Alzheimer, vendo o que as pessoas ao redor fazem. Como se fosse um diálogo com ele mesmo, dizendo assim, esse pessoal pensa que eu sou maluco. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e tome um mingauzinho, e tome um negocinho, como se eu fosse... Aí eu só tenho que reagir. Isso estará no meu livro, já está. Certo? Outra vertente é a parte do paciente. Que a gente imagina, porque não sabe, né? Pelas atitudes, né? E tudo deles. Mas eu acho isso, assim, é uma coisa que me liga muito a você, essa sua parte que você se transformou num cuidador da sua sogra com Alzheimer. Eu quero até adiantar aqui, foi dia 15 de julho, ela faleceu, né? Ela broncoaspirou, né? Ela lutou uma noite e teve uma parada cardíaca, chegou ainda a tempo a turma da Unimed, e reanimaram, mas na segunda, no Doc de Montanha, ela não teve como superar, né? Pronto, ela está em um bom local agora. É uma experiência. O sofrimento é grande. Viu? Mas, vamos falar um pouco de como você, sabe o que eu admiro, Ari? As pessoas que têm uma profissão, assim, seca, uma profissão de fiscalização, uma profissão de números, foi direcionado para esse mundo, vamos dizer assim, porque é um mundo meio aéreo, o mundo do poeta. Será que eu posso dizer isso? Você trabalhava com o quê? Olha, eu trabalhava 3 anos atrás, eu era auditor da empresa de energia daqui, né?
E a gente fazia aquele trabalho foi até bom, porque quando eu cheguei nessa nova auditoria, que uma empresa federal, a Eletrobras, tomou conta, a visão dela, a visão que nós tínhamos de auditoria era outra. A visão da Eletrobras era o seguinte, era de educar. Porque às vezes o responsável pelo setor, ele tinha uma norma e tudo, mas fazia a interpretação ao bel prazer. E às vezes a gente chegava lá, a gente via mesmo que não era maldade do indivíduo, era compreensão da coisa que ele não tinha. Então esclarecia, botava-se no relatório e tudo, e tinha muito local até que chamava a gente. Tivemos momentos que a gente via que o cara precisava mesmo de uma conversa mais a pé de orelha. Isso aí não era com a gente, isso aí era com o diretor dele, e ter muito cuidado porque a gente era um órgão federal e nós tínhamos a TCU, a CGU, também visitava muita gente, a gente era muito coligados e eles viam os trabalhos da gente e ia conversar. E a gente dava um tempo de resolução, e a resolução da CGU é de hoje para amanhã, porque já sabe que a coisa do dia a dia, a coisa está sempre acontecendo. E quando via que era feito por negligência, então eles como pediam, se eles né? achassem que aquilo já devia estar pronto. Já está pronto, já está resolvido, porque já passou uma auditoria interna e a coisa ainda continuava do mesmo jeito, né? Mas foi momentos bons, você me fez repensar, passei 20 anos no setor de cobrança e mais uns 16 anos na auditoria, esse foi meu tempo de trabalho, né? E o meu chefe dizia o seguinte... Só um momentinho. Eu fico admirada, assim, porque um setor de cobrança é um setor que a sua cabeça está direcionada para um lado. E durante esse tempo, você escreveu algum livro? Sempre escrevia. Eu estava na linha de uns 15 livros aí já. Você desculpe, porque eu acho que é meu interesse e o interesse do público. Uma pessoa que está direcionada para contas, para cobrança, e cobrança vem com punição. Exato. Não adianta a gente pensar que não, porque cobrança vem punição. Aí, e atrás disso tem uma pessoa sensível, uma pessoa que escreve. Desculpe interromper, mas eu acho importantíssimo falar sobre esses dois mundos na cabeça de uma pessoa. Acho que isso dá para até ficar esquizoide. Cláudia, olha, deixa eu fazer uma retrospectiva um pouquinho lá para trás, né? Aos 5 anos eu perco minha mãe com estosomose, né? Aos 10 perco meu irmão com leucemia. Meu pai passou 10 anos viúvo, mais um pai e mãe. Ele era da Fundação CESP, vou dizer o nome dele aqui, Raimundo Nonato Santos Pedrosa, que me foi muito útil em tudo, né, como pai. Eu fiquei uma parte na casa dos meus avós paternos em João Pessoa, e meu irmão ficou em Catende, Pernambuco. Papai, vendo aquilo, ele sentiu que tinha que trazer que 2 formações estavam sendo dadas aos filhos dele. Ele agradecia, mas ele tinha que dar o conteúdo dele para esses 2 meninos. Então ele trouxe aqui para Maceió, pediu transferência para cá. Nisso eu estudei ali, fiz a 8ª série no Sebastião da Hora, lá na Pitanguinha. E tinha uma professora que era de lá, então ele terminou casando com essa senhora que faleceu também em dezembro, mas que não tem o título de madrasta, pode riscar. Era uma segunda mãe mesmo, muito compreensiva. Cláudia, talvez e sim, aí depois disso aí eles tiveram uma filha, Arielma Pedrosa, que ela nasceu com uma deficiência. Mas ele não perdeu a linha, esse pai não perdeu a linha. Ele já com 50 anos fez o curso de Ciências Contábeis no SESMAC, passou em 2º lugar, da 2ª turma do SESMAC. Depois fez vestibular novo, passou no curso de Direito, foi aproveitado na Fundação CESP, lá no setor dele. Era maçom, chegou ao grau 33, quer dizer, tudo isso ele tinha um equilíbrio. E ele sempre dizia, eu não vou dizer a você, eu vou dar exemplos. E era realmente, os exemplos dele é que me servem até hoje. Por isso, Cláudia, quando eu cheguei ali para trabalhar com os números e tudo, tinha a pessoa que dialogava, porque eu aprendi em casa a dialogar, a gente conversar. Mesmo tendo as diferenças, a gente dialogava. Você vê que havia um conflito também, porque eu fiz parte por 17 anos do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas. Também me botam no setor de fiscalização também. Sindicalista. Botaram no setor de fiscalização também. Eu era do Conselho Fiscal, fui membro, depois fui presidente do Conselho Fiscal. A gente imagina que o sindicalista é uma pessoa assim, vamos dizer assim, que todo sindicalista é comunista. A gente acha assim. Data vênia, nem todos são assim, nem todos são assados. Agora,
que realmente é uma posição extremista. Olha, e o pessoal dizia, como é que você defende as causas da empresa e você defende as causas do funcionário? Eu dizia o seguinte, aonde termina o auditor, começa o sindicalista. Onde termina o sindicalista, começa o auditor. Não, essa aí, não sei como você não esquizofrenou. Não, eu sempre, como dizer você, eu sempre respirei. Agora, o que é que eu estou fazendo aqui? Entrevista, eu só penso aqui com você, na entrevista. Quando eu estava no sindicato, pensava, levava os problemas para lá. E nós temos um fundo de pensão, que se chamava FACEAL, que hoje é Equatorial Prévio. Eu fui também eu acho que uns 10, 12 anos, eu fui do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Fiscal e fiz parte do Conselho Deliberativo. Não quis alçar mais voo porque eu me retive, porque tinha muita coisa para fazer, que me queriam que eu me candidatasse a outras coisas lá dentro. Não. Mas aprendi muito. Mas, Cláudia, sempre foi o diálogo. Eu acho que esse é o equilíbrio, sabe? É saber escutar. A auditoria me deu muito isso, ouvido. Saber ouvir primeiro, para depois falar. Depois tirar alguma conclusão. É ouvir, é vir. Engraçado que a gente, quando foi visitar logo no começo a auditoria, alguns órgãos do interior, tinha uns coitados lá, desculpe, os representantes nossos, que ele dava o birô. Pode sentar aqui. Eu dizia a ele, olha, eu quero um birozinho lá no canto e um banquinho. E o trabalho aqui continua normal. Se eu pedir alguma coisa, eu venho aqui a ser o birô, porque era diferente. O pessoal pedia o birô, pedia a chave, sentava e mandava ainda chamar de doutor. Eu nunca quis isso, nunca tive esse galardão. E a gente fazia muito bem. E essa gestão, que foi do Gilson Dovilé, ele criou, nós lá, o grupo, nós criamos um formulário que a gente fazia assim. Essa aqui é o problema encontrado. O que é que diz a norma? Está aqui. Era um formulário mesmo, viu, gente? E aqui a gente dizia o que é que tinha que fazer. Então a gente passava para o auditado. O auditado dizia como que isso tudo, porque, gente, órgão é escrito, a palavra é escrita. Não é a palavra de telefone nem falada. Isso se apaga, a escrita não. Então ele botava como é que ele ia fazer. E a gente ia mais além. Quando é que começa a sua ação aqui? Quando é que termina? Pronto, a CGU gostou muito desse plano. Até a Eletrobras adotou a Eletrobras. Nós fomos, por 3 anos, a melhor auditoria do país. Nós não tínhamos pendência quase zero. Chegando a quase zero. Porque eu entrei num grupo também de pessoas que se pensavam assim, a gente estudava e tudo, mas a gente escutava. E mostrava a pessoa, às vezes, que ele não dá para continuar fazendo assim, você tem que fazer assim. Às vezes a gente via que era até falha da norma. Então a gente ia até as instâncias maiores para mudar aquela norma, para que a coisa fluía muito bem lá. Talvez seja isso. E naquele setor de cobrança tinha um chefe que teve uma pré-privatização, uma conversa assim, e veio um rapaz que era de Goiás, né? O senhor Eloy. Ele era muito agitado e dizia que eu era mais calmo. E ele puxava sempre para estar do lado dele. Aí eu tinha os silipes bancários, eu tinha que telefonar para o interior dizendo que ia fechar a arrecadação, todos os municípios, para fazer o fechamento só. Eu adotei esse critério de perguntar, minha gente, a gente vai fechar, tem alguma pendência, não resolve que daqui a 10 minutos estou fechando. Então eu telefonava para todo mundo, fazia isso e tinha que fazer Maceió. Agora, a mesa era cheia de papel mesmo, mas tinha hora que ele ficava me observando, tinha hora que eu botava o papel do lado assim, eu via uma ideia, podia estar caindo o mundo. Eu, depois voltava, me compondo, aí ele ficava observando, ele dizia, tem que ter uma coisa sobrenatural com esse rapaz, porque aqui fica pegando fogo, os caras estão... Mas eu sempre fui tranquilo, né? Para problemas você tem que ter uma certa tranquilidade, senão você não resolve e piora a situação. Ô, Ari, aonde que inicialmente esses assuntos influenciaram na sua escrita? Você acha que influenciaram nos seus livros, primeiros livros? Ou foi assim, uma saída que você deu para poder a sua cabeça não ficar tão cheia, tão confusa? Cláudia, você é psicóloga e lá em casa eu estou com 2 psicólogos. Inclusive o meu presidente. Vou fazer até aqui uma... Leonardo Tenório Liz Pedrosa hoje é o presidente, quinta-feira ele assumiu o Conselho de Psicologia. É o meu presidente. E a filha é também da chapa e é da parte de fiscalização. Talvez eles vendam a minha luta. Herdou do pai a fiscalização. Não, mas hoje eu me miro neles, eu vejo a tranquilidade. Meu filho tem muitas tarefas, muita coisa a fazer, mas ele está sempre tranquilo.
E eu vou me mirando nele e sempre dizendo, rapaz, não pega muita coisa. Quem sou eu para dizer isso, que sempre fui... Mas é uma experiência. Exato, você passando a sua experiência para ele. Mas aí você me perguntou se, Cláudia, foi até bom porque ele dava muito material, né? Hoje eu sinto falta lá. Eu digo, você sente saco do trabalho? Sim, das viagens, porque eu colhia muita coisa, né? Teve umas dessas, Cláudia, que eu tive aqui com você. Você olhou para a sua praça aqui, Dom Pedro II, e disse, Ari, por que você não faz uns poemas com as nossas praças? Porque você sabe que eu gosto de fazer, já fiz os bairros de Maceió, os estados, né? E esse livro está lá, me permita não falar dele, porque você me perguntou, algum livro você tem? Cláudia, esse foi o livro que me dominou, você acredita? O que vai sair? Sim, porque eu fazia um projeto e quando eu via tinha que botar mais alguma coisa. Então, nunca foi assim. Eu faço o meu tudo detalhado, o projeto todinho do livro. Esse eu Antes de você escrever, você faz... Não, eu já digo mais ou menos o que eu quero. Aí vou trabalhar, né? Nesse não foi assim, porque quebrou todas as regras, né? E é um livro que tem tudo dentro dele, inclusive as praças de Maceió, o nosso folclore. E eu vou deixar para falar dele mais na frente, né? E nisso aí, Cláudia, aí a gente vai vendo o quê? Aí eu vou vendo uma coisa que aconteceu na empresa. Pronto, tem umas crônicas lá de que eu vivi como auditor. Tem umas crônicas também que eu vivi como bancário no Banco Nacional. Umas coisas interessantes que aconteceram comigo que eu coloquei nesse livro também. De coisas que iam passando. Hoje eu ando assim, catando as coisas na cidade. Teve uma coisa muito interessante, a gente estava no shopping, eu e minha esposa, e tinha um cidadão lá, um avô com um neto. Um neto meio sujo da aula. Disse, como é que foi, meu filho? E a prova foi boa? Ele disse, foi mamão com açúcar. Pronto, foi a deixa para mim. Cheguei em casa, sentei, preparei o título, é mamão com açúcar. E Fernandinho, eu estou como se morasse numa fazendinha, no interior. E o meu neto vinha lá da escolinha, chutando pedra e tudo. Quando chegou, a gente começa a conversar. Aí eu perguntei, fez prova? E eu, como um cidadão analfabeto que estou lá, o que é prova, meu filho? Disse, vovô, ele... É tudo aquilo que a professora bota na cabeça da gente um mês depois e quer cobrar num dia. Olha. Mas eu sou esperto, eu presto atenção e quando eu chego em casa eu revejo, pronto, não preciso mais estudar. Aí ele disse, sim, mas eu quero saber da prova. Aí o menino olha para o avô e faz, vovô, foi mamão com açúcar. O avô olha para ele, Fernandinho, mas você não gosta de mamões, mas adoro açúcar. Ponto, são dessas coisas do dia a dia, Cláudia, sabe? Mesmo na empresa eu pegava alguma coisa. No meu primeiro livro, que foi a empresa até que publicou em 1997, né? Foi O Véu do Vento, que tive a honra de ser prefaciado por Jorge Amado. E também ganhou um prêmio da Academia Alagoana de Letras. Mas isso, né? Não é para se dizer assim, Lu. Você, em 1997, fez o livro Véu do Vento, que foi prefaciado por Jorge Amado e foi premiado pela Academia Alagoana de Letras. Olha aí o seu livro. Tá vendo você? É a nossa eficiência lá. Olha aí o Véu do Vento. Kennedy, você... Tem até o prefácio aí, você vê. Não, o prefácio eu não coloquei, não. O Kennedy, você é o máximo. Eu não abro mão de você. Kennedy trabalha no master atrás das câmeras. Certo. Viu, Cláudio? Eu queria chegar numa coisa. Nesse termo de visão das pessoas também. Eu era na empresa, mas tinha visão. Eu me lembro quando eu estava saindo, o menino pediu um livro desse, um boy, né? Não me lembro desse. Aí, quando eu passando, ô, seu Ari, ele disse, adorei o seu gibi. mas era a concepção dele, de um livro desse ser gibi. Obrigado. Mas leu, tinha figurinhas? Tinha. Não, só tinha poucas figurinhas, né? E teve um caso também que... Adorei o seu gibi, Ari. Ari, outro título de um livro. Adorei o seu gibi. E teve um caso também... Eu acho que muita gente não sabe nem o que é gibi. Mas... Gibi era uma revistinha que hoje deve ter ainda, com quadrinhos. Quadrinhos. Era história em quadrinhos, né? Na minha época, né, de Guaraná de rolha, isso existia muito. A gente comprava semanalmente, o pai trazia, era uma festa, né? E teve um lance que eu só quero relatar, gente. Eu não quero que ficou mágoa, não. Porque naquela casa eu digo o seguinte, se fecharam porta, abriram-se janelas lá dentro maiores do que a porta. Adorei seu gibi. Um rapaz chegou, o que é que eu fazia? Eu tomava meu cafezinho, aí eu tinha 15 minutos. Nos 15 minutos eu saía visitando sala por sala. Eu vendia todos os meus livros. Você acredita, foram 3 décadas de livros vendidos na CEAL. E na última década teve gente que passou nesse outro concurso, que era filho de funcionário, e dizia, eu já vi teu livro lá em casa. Quer dizer, e tinha 2 episódios. Um desse eu já estava com 6 meses lá e cheguei com um folhetozinho que eu fazia.
né? E vendendo no Sermac. Aí o cara olhou para mim e disse, quantos anos tu tem de empresa? Eu não tenho 6 meses. Rapaz, com 6 meses, tu tá vendo que um negócio desse para roubar a gente? Eu digo, colega, olha, realmente você pensa desse jeito, mas eu quero demorar muito mais tempo e fazer livro mesmo. E eu não venho mais na sua sala. Eu sei que você vai me procurar, né? É um grande amigo hoje. A outra foi que nessa saída chegou um rapaz lá, que até paga no fim do mês, paga no fim do mês. Eu nem anotava, eu sabia que o cara chegou com esse livro, Véu do Vento, rasgado no meio. Ari, eu quero mais um. Ele meio assim, a voz meia... Disse, olha, ocorreu o seguinte, esse livro estava no meu birô e uma pessoa rasgou esse livro dizendo que não gostava do que você fazia e nem o que você faz. Não, ele tem o direito dele, sim, direito dele, mas o direito, isso aqui é uma propriedade minha, tá aqui. Eu levei ao superintendente, o superintendente mandou ele pagar esse e comprar outro livro, era para ele ter vindo, porque ele não quis. Eu peguei o dinheiro, estou comprando, estou pagando o outro e estou pagando esse aqui. Né? Porque senão ele teria uma suspensão. E pediu respeito ao colega, seja ele qual for, tem que ter respeito. Não sei qual foi o superintendente, não sei, mas agradeço muito a posição de respeito ao artista, né? Porque ali era uma posição de ter vindo artista. E durante esse tempo eu vejo o seguinte, Cláudia, que eles tinham muito orgulho de mim. Naquilo ali eu já fiz parte do coral também Ô, Ari, você é um escritor polivalente. Adoro, não gosto de ficar preso, não. Por quê? Porque você escreve para criança, você escreve para adulto e, vamos dizer assim, você faz poesias. Quando que você escreve para criança, é assim, na hora que vem, ou você diz, hoje eu vou escrever para criança? Cláudia, é uma coisa interessante, né? Eu nunca acreditei nesse negócio de baixar o santo e escrever. Tem 10% que eu estou na rua, eu anoto alguma coisa assim, mas que vai dar a ideia. Lá baixar em casa o santo. eu tenho um monte de coisa assim escrito. Mas você tem que ler muito. Para começar a escrever, você tem que ler muito, ser um grande observador das coisas, conversar muito também, né? Ter a humildade de achar que aqueles seus pensamentos podem estar errados e você dá uma recuada. Sempre fiz isso antes de começar. Você sabe, na minha bancada lá, eu estou com 3 livros terminando. Está lá. Quando eu acho, assim, que eu estou fazendo para o próximo ano, é Alagoas, meu amor. Todas as cidades de Alagoas. Da minha versão, como auditor, como eu vi, não fico preocupado. A data da emancipação, eu acho que tem que colocar, né? O que foi que aquela cidade passou para mim? O nome, eu acho muito interessante que eu passo para vocês aí. Por que foi esse nome? Que tinha coisa que eu procurava saber, né? A cidade, uma praça que eu gostei muito, o estilo e tudo. Já estou na letra M, já estou quase terminando o livro. Estou com um que é Recreio. Para a turma da minha idade, tinha uma época que tinha de uma determinada editora uma revista chamada Recreio. Não é a Recreio dos anos 80 não, é dos anos 70, que vinha uma revistinha com uma historinha e a gente recortava, tem uma parte lá que a gente fazia um castelo, fazia uma cidade, ia fazendo, e aquilo ali, eu contaminei muitos colegas meus a fazer essa Recreio. Eu dei uma saudade dessa semana. Num desses dias eu digo, o nome do livro vai ser Recreio. Dentro do livro tem a Tabuada Maluca, que é a tabuada eu tentando ajudar as pessoas diferentes. Porque eu visito muito colégios, eu visito muito escola, eu me acho assim até um pirata. Teve uma vez uma moça lá da nossa academia, a Alagoana de Cultura, que ela disse que a coisa não faz assim, você tem que pedir uma autorização à Secretaria de Cultura para entrar. Eu digo, minha amiga, eu peço autorização à diretora e entro, não vou fazer nada demais, levo meu livro e digo... Você pede autorização? Pronto, e entro e vou fazer o meu trabalho. E nesse livro, não foi nisso, foi um livro, foi vogais atrevida, consoantes inibida. Eram as vogais brigando com a consoante. Nós temos até aí, mas vamos falando. Viu? Aí foi o que aconteceu. Eu pedi a diretora, entrei na sala. Ainda tem outra versão. Tem outra versão. Essa foi a primeira versão. Olha pronto, aí. Essa daí. Essa versão aí. Porque eu tenho quase todos, viu? Eu tenho todos. E esse aí é o quê, hein? Pronto, esse aí é o seguinte: as vogais cismaram de brigar com as consoantes. Ai, que lindo! E as vogais disseram o seguinte, aí vem aquela linha também sindical, né? As vogais disseram o seguinte, tá, tudo bem, se vocês não querem diálogo, nós somos minoria, mas sem a gente aqui, consiga fazer alguma coisa dentro da língua portuguesa sem a gente. Olha. E as consoantes foram lá se defender, achando que sim. O X e o Z achando que a coisa estava se alongando muito e pediram o seguinte, gente, vamos fazer as pazes que vocês duas são essenciais para a língua portuguesa, para o ensinamento das crianças.
né, para que estimule a criança a estudar. Se uma faltar, vai fazer falta para outra. Se outra faltar, então vocês são casadas, vocês não podem. Né? E com isso me deu a ideia de fazer a tabuada maluca, que vai na mesma brincadeira, né? Aí tem recreio, tem a caixa de lápis, dentro desse livro recreio tem caixa de lápis, cada lápis de cor eu faço um poema, né? E tem esse livro? E tem esse livro, né? Nós temos aqui. Tem, né? Tá. Não, esse daí tá para terminar. E tem um que é laureados, que todos os prêmios que eu ganhei. Tem não, esses três. Esse não tem não. Esse está na forma, eu estrei. E tem esse laureado também, que são os prêmios que eu ganhei, e estou ajeitando e tudo para formar também um livro, né? Olha, eu posso até estar pensando errado, me desculpe os educadores, me desculpe as pessoas que lidam com criança, mas quando eu vou, uma das coisas que eu gosto de falar muito para eles, que eu acho que fez muito bem para mim, e eu acho que é um conselho que não vai fazer mal. Eu digo a eles o seguinte, minha gente, aqui onde vocês estão, aprendendo a leitura, tem 3 pilares, e vocês devem botar isso na cabeça de vocês. Primeiro, aprendam a ler. Aprendam a ler mesmo. Chegue em casa, fique na frente do espelho, faça a leitura de um texto. Errou, volta, não tem de ter vergonha. Pontuação, a dicção, veja tudo, se ficou bom. Grave, se for possível, se alguém gravar para você ver o texto que você leu. E faça isso. Peraí, isso é importantíssimo o que você falou. Que a criança, ou até o adulto ou o adolescente, é importante ler e gravar, porque hoje nós temos uma arma muito boa que é o telefone. Exato. Aí vê aonde que errou. Agora, ali, às vezes, a pessoa não sabe que está errando, não, viu? Você não, me mas desculpe. Eu sei, mas a criança, mas ela está tentando, tá tentando, né? E a outra que eu digo a elas é o seguinte, interprete o que você está lendo. Entenda, você leu, não entendeu, pergunta a alguém, por que foi isso? Entendeu, você entendeu o texto. E a outra, aprenda todas as operações de matemática, né? A tabuada. Aprenda de cabo a rabo tudo, até dividir com coisa, tudo. Sabe por quê? Porque isso vai ser base para os níveis que vocês vão tentar atingir. As esferas é outras coisas, mas se você tiver essa base, sempre um cálculo de física, uma coisa, um cálculo de matemática vai cair numa multiplicação, numa divisão, numa coisa. Se você é bom nisso, acabou-se. E se você faz a interpretação, você vai fazer a interpretação do que você está fazendo para fazer os cálculos. Isso ajuda muito. E eu prego nisso. Posso estar errado, viu, professores? Olha, tem uma coisa importante. Nisso. Porque eu tenho visto as pessoas decorarem, sem interpretar. Aí, quando chega no vestibular, aí tem aquela parte que tem que ter interpretação. Aí entra a sua orientação. Porque se você faz a interpretação, Cláudia, você aprendeu. E quando a gente aprende, gente, fica lá dentro ali, ninguém tira. Até alguns pais, uns avós, eu acho que me diziam assim, o maior bem que eu vou deixar para você é a educação. A educação é isso, né? Outra coisa também que no tempo da minha avó se dizia, educação mesmo de comportamento é em casa. Cultura, preparação, quem dá é a escola. Hoje parece que as coisas estão meio assim, querem que o professor dê educação e dê cultura ao seu filho, não é? Mas é o seguinte, Ari, porque antigamente a mulher podia permanecer em casa dando educação e cultura ao seu filho. Hoje, ela é mãe de telefone. Ela tem que ter a parte dela econômica também dentro de casa. Aí fica monitorando se o menino foi para o colégio, se o menino lanchou, o menino tem um bom telefone também, então é a mãe de telefone. Mas, Cláudia, eu digo assim, o mínimo que você tenha com seu filho, na mesa. Uma coisa que eu aprendi, que estou aqui, eu levei muito para o chavante. A mãozinha tem que estar aqui, você comendo. Não assim. Falta de educação. O guardanapo está aqui, bote aqui. Cantar na mesa. Né? Cantar, conversar. Não outra pode. Coisa. Conversar, agora cantar na mesa não pode. Porque hoje o celular vai para a mesa. O celular é um prato também da mesa, né? Aliás, Ari, essas coisas vão para a mesa. Porque faz o prato pronto, e vai ficar vendo televisão. Mas às vezes é como a parte do exemplo. O pai está lá também com um e a mãe está lá, que tem um negócio lá no coisa e tem que estar aí. Quer dizer, esse momento aqui, esse momento você pode, na hora de deitar, você às vezes está ou não está. Mas você pode dar a sua contribuição como pai e mãe. Um pouco que seja, mas você dá. Isso fica gravado. Porque eles sentem falta disso. Sim. Eles habituam àquela vida do pai. Mas eles sentem a falta do carinho do pai e da mãe, né? Sim. Isso é carinho, né, gente? E aí vocês vão formar grandes cidadãos para essa sociedade que está tão conturbada de valores e de tudo, né? E vocês vão ter pessoas que possam caminhar tranquilamente. Eu digo, lá de casa, aí vocês dizem, não,
concordo com você, porque a dona Virgínia Márcia, ela optou pela vida profissional para cuidar da casa e cuidar dos meninos. Esses dois, eu vivia mais na rua, dei a minha contribuição de final de semana. Mas eles são essas duas figuras muito notáveis aí na sociedade. Dona Virgínia é sua senhora? Minha esposa, graças a ela. E vou te contar, eu já ia conversar, pedir para você falar um pouco sobre ela. Porque para você ter essa calma de escrever, você tem uma casa que acolhe isso, que lhe deixa no seu escritório. Então, eu gostaria que você também fizesse um elogio para a Virgínia. Não, exato. Olha, tem uma parte lá da casa que a gente, quando eu saí, dei uma reformulada na casa, e tem uma parte que eu fiz o meu escritóriozinho lá. Aí ela disse, estava tão bonitinho, aí agora ele bota livro para um lado, mas também ela respeita aquele espaço. Ela disse, é a cafua dele lá. Mas é aonde, Cláudio? Está um livrozinho lá que eu estou fazendo, um livro que eu estou lendo. Por eu ser assim meio eclético, eu estou lendo 3 livros. E outra coisa, se mexerem, você se perde. Não, me perde, sabe? Porque eu comecei uma coisa e não funcionou. O que é que eu faço? Dou uma saidinha, Cláudio. Desço, vou lá no condomínio embaixo, subo, ligo a televisão, vejo uma coisinha, mas aquilo fica na cabeça. Às vezes eu vou deitar, gente, aí desperta, eita. Aí corro para lá, pum, pum, pum. Tenho muita a parceria dela, da dona Virgínia. Ela me ajuda muito. Um abraço, Virgínia. Sem você ele não seria nada. Sem a sua calma de aturar. Esses livros Esse só homem saíram, viajando. Né? Exato. E olha que a nossa rotina era o seguinte, a gente saía segunda-feira e só voltava sexta. E eu tenho uma mania de comprar coisas assim, de alimentação, tudo que vem. Aí ela sempre diz, ele tem medo de morrer de fome. Um colega novo, auditor, que tinha entrado, ele vinha com o carro, porque quando a gente ia chegando com o carro, digo, ela nunca vai perguntar se a semana foi boa, se eu estou bem, ela vai dizer assim, ele tem medo de morrer de fome. O colega riu que só disse, porque elas coisas não precisa isso. No meio da estrada, quando a gente vem, aí tem uma abóbora bonita, aí você não sabe, é a dona Virgínia que toma conta da coisa, aí eu trago a abóbora, aí eu trago a coisa, mas tem aí, vai... Você vê que uma vez a gente entrou em Arapiraca, tinha um setor lá, que era verduras, bonito, alface, coisa, eu comprei tudo que tinha. Eu comprei tudo que tinha, não deu na geladeira, aí tem que fazer uma distribuição ali, cooperativa, com os vizinhos, que era cada alface desse tamanho, de toda alface eu trouxe um. Pronto, você vai botar onde isso aqui na geladeira? Né? Ainda tem um frio, mas não dá, meu filho, tá em frio, isso queima, não pode. Aí sai fazendo distribuição na família, não, mas pelo menos ajudei alguém. Pronto, tá certo. Ela disse, não tem jeito, isso aí é hábito seu e a gente não tira. Né? Vamos começar com os seus livros, sem ser esse aqui. Kennedy, nós vamos colocar, olha aqui, depois a gente vê esse aqui. Vamos começar com, vamos dizer assim, um livro de qual que você quer começar? Que foi depois do Vento. Depois do Vento veio Jangada de Papel. Jangada de Papel. Que também teve um episódio muito engraçado. Por causa do título, os livros, ele vinha... Esse aqui? Esse aí. Mas né? Não teve outra... Não, teve não. Esse daí até a capa aí foi do meu cunhado que fazia antigamente, Marcos Antônio Tenório Lins. Ele foi quem desenhou as duas capas, as 3 capas até o outro. Esse livro ficou preso na Polícia Federal. Por quê? Por causa do título. Tinha em cima do pacote Jangada de Papel. Eles achavam que era alguma coisa, só queria abrir com a minha presença. Foi aberto, aí viram que não era nada. Os Correios mesmo foi quem chamou, porque achou meio assim. Mas a documentação estava toda dentro, era só você rasgar um pouquinho, mas eles não queriam mexer. Porque se fosse alguma coisa... E depois não dizer que aí, foi implantado. Aí né? depois, aí eu achei engraçado, esse bichinho já nasceu. Já nasceu quase preso. O final foi. E fala o que esse livro? É livro de poesia mesmo, da época, né? O Mero, né? Mero foi quem fez o prefácio, já falecido, né? Que é Carlos Mero, que é o da academia, que é filho dele, né? Ele se sentiu até honrado de dizer que o meu segundo livro foi o pai dele que prefaciou, né? Só vê que eu estou bastante corrido, né? E depois, qual foi? Você lembra? Depois veio o Jangada, veio o Véu do Vento. Não, veio... Não. Deixa eu dar uma pescadinha agora, viu? Que foram o Pescador de Sonhos, né? Bonito. O Pescador de Sonhos, que também era só poesia, né? Não tinha nada de diferente, né? Diferente assim, era a poesia do momento que eu estava vivendo. Aqui, olha aqui, esse aí foi seu cunhado, foi seu cunhado também. Também é capa do Marcos. Tá lindo essa cabeça com esse... com esse buraco negro, né? Exato. E como é que você chama isso? Não, ele quis dar a entender que era um sol
nordestino, né? Meio escuro, e a palha, né? O vento aí soprando, a quintura, e o nordestino ele vai se acabando, né? Você vê que está se soltando as coisas dele, né? Com o vento e com o calor, né? do coisa. E por ele girar tanto, ele ficou escuro, ficou escuro. Que coisa linda. Depois nós tivemos uma coisa que, aí você vê, eu sou muito inquieto mesmo, teve o véu da uva. Por que o véu da uva? Eu criei, Cláudia. Da uva? Da uva. O que é o véu da uva? Se você prestar atenção, pegue a uva. Ela tem uns peluzinhos assim. É igual a poesia, né? Ela tá veludo acima, da uva. O veludo da uva, né? O veludo da uva. Você vê que ela tem uns peluzinhos, né? Em cima, né? Esse é o veludo da uva. O que é a poesia? O veludo da vida. Porque a gente tem o nosso linguajar cotidiano, mas o linguajar poético ele está acima desse linguajar. É um veludinho, caso você não vê, né? O jeito de falar e tudo, eu quis fazer essa... Agora aí, esse livro, ele venceu um concurso na Academia Alagoana e foi em primeiro lugar. Dentro dele de letras. De letras. Ele teve rainetos. Ari, o que é rainetos? Era isso que eu ia perguntar, rainetos. Rainetos, ele é uma construção poética que eu fiz. Eu juntei o soneto e o haikai. O haikai, eles são três versinhos aqui, que ele faz... aula, hein, meu telespectador? Que ele faz uma rima na primeira, na segunda, e faz uma rima cruzada. E é uma coisa, eles são metrificados, isso aí é uma joia do japonês. O raineto é uma joia do japonês. E no Ocidente, qual é a nossa joia? Não, o haikai. O haikai. É. Não, raineto, não, haikai. Haikai. Que eu estou dizendo só para a função do juiz. E no Ocidente, qual é a joia? É o soneto. Então, eu disse, por que não juntar os dois? Foi o que eu fiz. Ari, que cabeção, né? Foi o que eu fiz. Não foi muita coisa, não. O telespectador já conhece esse meu termo, cabeção. Não foi isso aqui, não. Eu fiz 9. Peguei essa aqui do meio, que faz essa rima aqui, cruzada. Eu joguei lá para cima e fiz essa rima aqui com os dois. O terceiro é esse mesmo, do haikai. E o terceiro eu jogo essa rima aqui pro final e faz a rima nos dois, né? E o soneto entra onde? Entrou no nome. É na formação, que o soneto tem a formação. Aí eu juntei os dois e dei o raineto, o nome dele. Já são 100 e... Esse raineto é com Y? É com I. Com I? Eu vou falar como meu pai falava, né? Quer dizer, o nome dele é com Y e com I. Isso é de pobre mesmo, é com I, né? E estou com 100 e poucos rainetos, né? E esse livro só foi de rainetos. Você pode dizer um raineto para nós? Deixa eu ver se eu tenho um aqui que eu separei para você. É até bom que vocês vão sentindo como é que ele é preparado, né? Dá licença. Você já registrou? Tem que registrar. Já está registrado. Todos os meus livros eles são registrados na Biblioteca Nacional. Não, o raineto, tudo, né? Já. Porque eu já vi citarem. Tá vendo? Esse aqui é o 95, né? Ele se refere ao sino. Um instrumento de percussão perfeito. Sino. Sino. Não, ele não tem o nome, ele é Raineto 95, mas o conteúdo é sobre o sino, né? Um instrumento de percussão perfeito, em que o bronze ressoa ao ser golpeado. Um chamamento aos seres amados. O batismo do sino, rito abençoado, usado pela Igreja Católica como recado. É um lembrete, um chamado. Uma peça sagrada, sempre usada, apurada no momento de elevação. Você vê que eles têm, se vocês notarem, vocês vão ver aí que tem aquilo que eu falei, está aí. São 9 e faz essas rimas. Ele, graças ao Guilhermino, né, que é um poeta, foi o príncipe dos poetas de São Paulo, ele foi quem que trouxe os rainetos para cá, os haikai para cá. Então ele aboliu, porque ele era modernista, ele aboliu a metrificação. Mas ele deixou a estrutura dessa de formar uma cruz, que forma uma cruz, né? E teve um escritor aqui da época de Leduive e tudo, esqueci o nome dele, que ele disse que isso aí era uma coroa de rainetos. Isso não era um haikai, isso era uma coroa. Ele batizou de coroa, né? E aí a gente vai tocando, né? Estou fazendo, nesse livro nós temos muitos rainetos, a gente prestando homenagem a pessoas também da cultura da nossa terra, nesse livro que vem aí, esse bendito que tomou as rédeas. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Eu, nesse momento, estou lhe batizando como o príncipe dos poetas contemporâneos de Maceió. Fico muito honrado.
E vou até anotar, porque eu disse, porque príncipe contemporâneo dos poetas de Maceió, porque nós não podemos esquecer que o príncipe dos poetas de Maceió é Jucá Santos. Jucá Santos. Exato, mas né? Ele é príncipe, agora como a rainha faleceu, né? Veio o novo rei. Você agora me deixou uma brincadeira. Eu fui a meu só um minutinho, não fique inibido, não. Então, você é o príncipe contemporâneo dos poetas de Maceió. Muito honrado pelo seu batismo, né? Aliás, de vez em quando eu lhe batizo, né? De vez em quando eu trago coisa diferente que você não espera, aí você diz que é possível, né? Porque Ari, eu consegui que ele adentrasse, ele aceitasse, né? Entrar na Academia Alagoana de Cultura durante minha gestão. Muito honrado e gosto muito de lá. Foi uma posse muito bonita. Muito bonita. Muito bonita, que nós esperamos quase que a pandemia e tivemos que fazer numa brechinha da pandemia. Mas foi bonita. Foi uma posse bonita, que tivemos também, entregamos o livro, não foi? Da academia. O livro Revista, que é chamado Revista da Academia Alagoana de Cultura, com todos os participantes, os que quiserem participar sem ônus. E foi muito bom. Recebemos até uma camisa que eu fui agora recente a João Pessoa e usei. Camisa da Academia, identificação, muito bonita, né? Eu acho muito bonito aquele escudo da Academia Alagoana de Cultura. Muito bonito, porque pega tudo que nós temos aqui, né? É muito bonito, né? E atualmente o presidente da academia é o José Passos, um intelectual também. Agora, o Ari também, porque senão ele não deixa eu falar, viu? O Ari também, o Gente da Gente, o grupo de comunicação Gente da Gente, fez um concurso e colocou na mão de alguns intelectuais para fazerem a seleção. E eu não sei de nada, não sabia de nada. E Ari ganhou 2 prêmios. Ganhou o prêmio do concurso literário. Esse aqui, estou de óculos de longe. Esse aqui foi de quê? De crônica, né? Esse foi de crônica. Foi de crônica e o outro de baixo? Cícero. E o outro foi de poesia, primeiro lugar. Um segundo e um primeiro. Olha, aí ele ganhou esse primeiro lugar de poesia e segundo lugar de crônica. Não, foi a crônica segundo lugar e a poesia primeiro lugar. Primeiro lugar. Você me dá você diz que eu falo demais, mas você me dá que é importante falar sobre essa crônica. A crônica. Não, eu vou falar, vou falar. Então, deixa com a senhora. Eu vou falar. E essa crônica é o S do Cício? É o S do Cício. Alguém ainda lembra do S do Cício? Agora eu deixo ele falar. Olha, essa crônica aqui, naquela leste-oeste, tem um S bem bonito, que é uma homenagem a Sandoval Caju, né? O Cícero fez, né? E nisso, eu brincando, descendo de tarde, eu disse, você sabe o que é isso aí? Eu disse, não, é Cício indo e Cício voltando, né? E aquilo ali eu fui falando, e um determinado dia, eu estava escutando o jornalista Fran Samura, ele fala desse S do Cício dizendo que era um autor desconhecido. Então foi quando eu disse que tinha que tomar conta do que é meu. Registrei, está tudo certo, foi premiado agora. Essa crônicazinha, ela diz mais ou menos assim, Cícero estava preparado para inaugurar aquele monumento ali. E, olha, todo político, cuidado com os assessores. Os assessores é que acabam vocês, elevam e derrubam. Nisso, Cícero vai lá, tal, descerra a placazinha. Então, o repórter chega para ele e pergunta, prefeito, isso aí é uma homenagem muito singela, né, ao prefeito Sandoval Caju, o poeta, a cidade de Sorriso. Foi isso mesmo? Aí o assessor pula sem deixar o prefeito falar. Caro repórter, leia as entrelinhas. O repórter olhou para lá, entende quê? Do monumento. Isso aqui é Cício indo e Cício voltando. Vai bajular assim em outro canto, né? O prefeito baixa a cabeça e sai, né? Isso nunca existiu, gente. Isso aí é uma brincadeira. Mas todos os colegas hoje que passam se lembram do S do Cício, né? Que é Cício indo e Cício voltando. Mas não é acontece S, o seguinte, que a gente que é das antigas, a gente tem que lembrar do prefeito Sandoval Caju, que tudo que ele fazia era um S de Sandoval. A Praça Gonçalves Ledo, aquela praça ali, o que tinha de banco em S de Sandoval, tinha aqui
tinha alguns bancos em S. Toda Maceió tinha... Mas, Cláudia, há um toque do poeta Sandoval Caju aí. Ele sempre deixava aquela interrogação: é S do Sandoval Caju ou Cidade Sorriso? E ele nunca esclarecia direito isso. A gente sabe que era a marca dele. E aí, isso aí ninguém não vai deixar, mas ele sempre deixou essa dúvida. Você quer repetir isso, que é muito importante para o telespectador? Ele era um grande poeta, né? Então ele deixava essa Sandoval Caju. Sandoval Caju. Aquele S, muita gente dizia, é do Sandoval Caju. Às vezes ele dizia, não, é da Cidade Sorriso. É S de Cidade Sorriso. Mas também ele não desmentia que seria o S dele. E ficava sempre essa dúvida, como um bom poeta que ele era, deixava para a interpretação de cada um, né? Mas não deixou de ser um prefeito que valorizou as nossas praças, valorizou a parte intelectual, né? E ele era um jornalista também, e se desenvolveu muito. E além de tudo, é paraibano como eu. E esse prêmio aqui, ele recebeu no lançamento dessa revista, que tem na capa o nosso querido Luciano Andrade de Souza, juiz de direito, não é? Que ele permitiu que a família fosse capa dessa revista, né? Então, o grande Ari, ele ganhou com o S de Cício e com o bairro Pinheiro. Você quer que eu leia esse Pinheiro, que é muito importante, a gente está vivendo esse problema. Olha, ele vai ler, ele vai ler o poema Pinheiro. Aliás, eu fiz isso para você, dá licença. Opa. Eu fiz isso, dobrei assim, a minha irmã detesta. Não, diz que não faz, isso é uma falta de educação, Cláudio. A minha irmã é fina, eu não sou não. Desculpe. Nada. Deixa eu fazer só, o que acontece essas coisas aqui na cabeça e eu tenho que passar para vocês. Na posse do meu filho lá, estava a bancada toda sentada e o pessoal falando... A posse do quê? Do Conselho de Psicologia. Né? Porque eu já falei, já estou pensando que vocês estão sabendo que a cabeça aqui fica... Mas está certo, é isso mesmo. Do Conselho e o nome do seu filho? Leonardo Tenório Lins Pedrosa. Porque é um orgulho para ele, né? Então ele tem que... Todos começaram os trabalhos na mesa, todos sentados. Cá comigo, eu tinha feito um curso de oratória com um argentino pelo Sindicato Humanitário, ele dizia o seguinte: nunca fale sentado. Falta de respeito com o último. Mas se ninguém se eu estiver na mesa, peça desculpa, mas fique de pé. Sempre o último tem o direito também de ouvir o que você quer falar. Isso todo mundo falou sentado e meu filho, na hora de falar, disse: eu vou quebrar o protocolo. Né? Você me desculpa aqui a mesa, a atual presidente, que ele ainda não tinha assinado. Então ele foi para frente falar e desmanchou a mesa, que foi todo mundo sentou. Aí eu disse a ele: você sabia isso? Não, pai, não estava sabendo não. É porque eu tenho o hábito que ele dá aula, então eu tenho o hábito de ir lá para frente, então eu sei isso, você está certo. E você bota isso na sua cabeça, aonde você estiver, peça desculpa, faça o que... mas fale de pé. Se tiver um púlpito, vá lá para o púlpito. Se não tiver, se levante e fale. Embora que nem o presidente da mesa tenha se levantado, mas você tem esse dever com o último lá de trás. E tem um detalhe, no protocolo de Rotary, no momento eu estou presidente do Rotary Clube Maceió Leste e convido você para ir lá visitar. Tá certo, irei. Até um convite essa semana, mas não pude. Exatamente. Todos só falam de pé, até na apresentação. O detalhe, o presidente não pode, é como na maçonaria, né? Não pode sair da sua cadeira. A cadeira do presidente não pode ficar vazia em canto nenhum. Tem que alguém do lado sentar. Tipo, eu quero ir no banheiro, que é uma coisa normal. Eu não posso abandonar minha cadeira, então eu peço alguém para vir e vou no banheiro. Que isso fica. Quer ver outra coisa importante, já que a gente está falando nisso, antes de você ler esse poema do Pinheiro? Nós mulheres, homens também, tem mania de cruzar a perna, não é? Cruzar a perna. Vocês já viram uma lady, vamos dizer assim, uma lady inglesa de perna cruzada? Não. Mulher educada não cruza a perna. Agora, isso não olhem para mim não, viu? Porque eu cruzo. Mas mulher educada não cruza a perna. Ela dá um jeitinho. Eu vejo cada apresentadora de TV, Virgem Maria, uma perna para cá, uma perna para lá. Fica bonito, mas não é educado. Vamos ler o Pinheiro. Você ganhou. Segundo lugar nesse concurso Gente da Gente, né? Que foi uma festa muito bonita, foi entregue lá. E uma coisa
Eu até estava falando com ela nos bastidores, um troféu que eu nunca tinha visto. É um certificado troféu que acrílico, você coloca na mesinha, está lá na minha mesinha os dois, muito honrado, né? Em acrílico. É. Pinheiro, bairro de Maceió, Alagoas, condenado a desaparecer por causa da perfuração da empresa Braskem. Ruas desertas, esquinas vazias, casas mutiladas, sem telhados, sem janela, sem porta e sem emoções. Cemitérios de casas, sem vozes, nem as vozes dos ventos, inverno em pleno verão. As pessoas, que pessoas? Foram expulsas do seu passado. Para onde? Quem sabe? Onde havia alegria, riso solto, sons diversos, habita um silêncio tumbal. A causadora da tristeza, impune, distribui migalhas, abraçada com a moça da venda. Triste área, sucumbe-se a um passado colorido entre rachadura e o desastre ambiental. Esse foi aí o poema que ganhou o segundo lugar aqui da revista Gente da Gente. Que ainda teve direito a um relógio. Um relógio muito bonito, um relógio com a sua foto. A foto de... E que funciona. Funciona. Cláudia, tudo que você bota a mão e que você trabalha, você faz bem feito. Não deve estar na sua mão, não. Muito obrigada. Eu vi na academia, vejo o seu trabalho nessa Gente da Gente, incansável. Eu sei que ali é custo de tempo, é amor, é poucas pessoas para vir dar a mão, dizer o que é que você está precisando. Eu sei disso, sei disso que é. Mas é como eu digo, eu e minha irmã Tereza Cristina já viajamos muito na nossa vida. Chegou uma época que a gente optou para fazer cultura. E você se sente feliz. Ao invés de viajar. Tem gente que gosta de comprar um sapato de R$4.000. Eu prefiro comprar um computador bom. Tem gente que gosta de fazer uma viagem para a Espanha. Eu já morei na Espanha. Não estou esnobando, eu estou dizendo aí hoje eu prefiro fazer uma festa, Gente da Gente, um lançamento no Hotel Jatiuca. Né? Então cada um tem sua maneira, né? Exato. Você está com um pensamento aí, já estou vendo. Não, Cláudia, não, é porque eu quero prestar uma homenagem a uma pessoa que, com 62 anos, descobriu um instrumento, conseguiu fazer um instrumento, e com aquele instrumento ele melhorou a vida dele, melhorou a vida de muita gente, deu nome a Marechal Deodoro, deu nome à cidadezinha dele, deu nome a Alagoas, é o Nelson da Rebeca. Nelson da Rebeca. Eu fiz um poema do meu jeito, assim, brincalhão e tudo, para aliviar esse momento da gente perder o Nelson da Rebeca, né? Nelson da Rebeca, o mestre Nelson dos Santos, nascido em 12 de 3 de 1941 e faleceu em 22 de 4 de 2022, Joaquim Gomes, Alagoas. Foi quando ele nasceu. Estava à toa quando vi passar no céu um anjo numa boa. Será Nelson? Indo tocar no céu, era assim, deixando a terra com saudades. Lá em Marechal Deodoro, o vento envolvia a sua estátua, como querendo tocar a sua Rebeca. Ficou seu pequeno chapéu, ficou sua camisa folgada, ficou o seu canto e sua Rebeca. Ficou a sua amada e ficou em todos nós o seu legado, a Rebeca. Essa é a minha homenagem ao que eu admirava. Não conheci, Cláudia, não tive... Porque a gente eu sou desse grupo também da Confraria Nosso Poeta. Nós andamos em Marechal Deodoro, mas aí faltou aquele toque. Eu vou conhecer o Nelson da Rebeca, que eu admirava muito, né? Tive até fazer uma requisição de uma Rebeca dessa para ficar bem, para a dona Virgínia ficar lá com mais uma coisa para botar aqui. Né? Coitada da Virgínia com essa Rebeca. Né? Porque todo canto eu arranjo. O meu quarto é o cantinho do poeta. Vocês, dia de sábado, como ela fala, e é de lá que eu falo. É dali onde tem tudo meu ali. É tudo ali. Né? Eu acho que quando morrer eu vou dar um bocado de trabalho. Ainda tem uma mania, gente. Eu sou colecionador de relógios. Eita. Eu tenho mais de 300 relógios, de todo tipo, design. Só não dê seu endereço. Não dê seu endereço. A bancada aqui é um vidro, todo marcadinho, você puxa, bota os relógios. Aqui também é outro, todo marcadinho, ideia da dona Virgínia, pronto, aí fica tudo. Quando tem um problema na internet, que é lá, a minha filha vem e cobre. Pai, não pode esse negócio aí, o pessoal tá vindo. Eita, tem muitos relógios. Não, é tudo porcaria, é relógio de porcaria que ele compra, é a mania que ele tem de comprar no mercado e bota aí. Não, eu tenho um relógio. Lá pra frente tem relógio que ganhei de pessoas também, né?
O último ganho de um relógio foi um relógio Mido, muito antigo, ainda do de genro, corda. do genro da minha filha. Eu até fico brincando, é o dote que estão me pagando já, o relógio mandei limpar, o meu filho disse, papai, isso é valioso esse relógio que ele lhe deu, isso não me der e tudo. Já que você gosta dessa coisa, e cuide, viu, gente? Cuide de todos eles com um carinho danado. Faltou a pilha, eu estou trocando. Não deixe para que a máquina nela não pare. Se você demorar muito com o relógio de coisa, a corda você também está sempre... Tem muito o que fazer. E todo dia eu uso um relógio diferente. A mulher disse, não, esse homem não tem condições, não. Então eu tenho que ficar lá no meu cantinho com as minhas loucuras mesmo. Agora eu parei mais, sabe, gente? Só se tiver doações, alguma coisa, eu estou recebendo. Que eu parei mais. Mas relógio de preferência antigo, texano, né? Não, mas todos, né? Um Tissot, né? Tu vê aí por aí. E depois daquele que você leu, daquele livro, qual outro que você gostaria de falar? Eu quero falar desse, sabe por quê, Cláudia? É o mais novo, do ano passado. Diz que está muito novinho ele. O Cabua. Esse Cabua, ele tem... Por que esse nome Cabua, né? Ele tem uma historinha que até a Vera Romariz... Podemos colocar, Kennedy? Pronto. Isso. Ali. A Vera Romariz foi quem fez o prefácio. E ela faz uma conexão de Vinícius de Moraes com o meu filho, Leonardo Tenório. Por que o nome de Cabua? Porque eu e minha esposa, quando nós casamos, nós... Não é que seja em casa, seja um tempo, mas evitar nome feio, palavrões dentro de casa. E a gente educou. A gente sabe que tem, sabe que existe, mas vamos preservar aqui. Então ele, com visita aos primos, às escolas, começou a dizer um palavrãozinho bem habitual. Eu disse a ele, mas você vê o que é o pai de 26 anos, né? Não tinha ainda, o menino tinha o quê? Tinha 5 anos. Eu disse a ele, se ele usasse novamente, eu passaria sabão na boca dele. E o fiz. Então, um certo dia ele está brincando, aí faz essa cabua. Léo, o que é cabu? Isso, cabu é cabua, pai. Então pronto, tive que conviver, como a censura teve que conviver com na tonga da mironga do cabuletê, que é um palavrão nagu de Vinícius de Moraes, e eu tive que conviver com cabu até agora, que até virou, a famigerada acabou que virou até livro, né? Tem aqui o nome. E é esse que foi? Sim, ele foi para a Bienal esse ano de São Paulo, ele está lá participando, e está concorrendo ao prêmio Jabuti desse ano infantil, né? Esperamos que pelo menos classifique, né? Fica um nordestino classificado, né? Esperamos mesmo, esperamos. Ô, Ari, a gente ficaria conversando com você, você sabe disso, né? Que eu gosto de conversar com você. Mas o que você quer falar para o telespectador, assim, para ele escrever, para ele ser um homem culto, não precisa ir para a academia de letras, não é? Gente, é o seguinte, escute seu coração. Se você gosta de escrever, se você tem alguma coisa que você gosta de anotar, vai anotando. E vai escrevendo sem preocupação acadêmica, sem preocupação de lançar livro, sem preocupação de nada. Desabafo da alma. Vai colocando no papel. Depois tu relê novamente aquilo ali, guarda num cantinho, vê se é aquilo mesmo. E você relendo, você vai ver o que sua alma está dizendo para outras pessoas, porque a gente é passageiro aqui. E isso aqui é que é inédito, isso que fica. Porque atualmente aqui, o que fica é o que está escrito. Eu ainda tenho a linha do auditor. Eu quero terminar aqui o nosso programa com Ari Lins Pedrosa, ele se despedindo com o que ele faz habitualmente, dizendo como você faz, e eu agradecendo. Pode? Vá. Ô de casa, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigada. Cláudia de Bulhões agradece. Até o próximo programa.